Para completar, faxina no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias, já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Você sabia que o Galo é o lanterna do Campeonato Brasileiro no retorno? Apenas 1 ponto conquistado depois de 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas, saldo negativo de 6 gols. O Galo marcou 2 e sofreu 8, sequência extremamente ruim. Detalhe importante, nesses 5 jogos do retorno, o Atlético jogou 2 vezes em casa e 3 fora, todas contra times na parte de baixo da tabela, na condição de visitante, e não conseguiu vencer duelos contra Grêmio, Vitória e Santos. Importante registrar que depois do Galo com 1 ponto, aparecem Fortaleza e Internacional com 3 pontos, Bragantino, Juventude e Vitória com 4 pontos. Sinal de alerta ligado na cidade do Galo, o time é o 15º colocado na classificação geral do Campeonato Brasileiro, cada vez mais perto do Z4. Só mais uma curiosidade sobre o Atlético, nos últimos 3 jogos o Galo terminou com um jogador a mais do que o adversário e ainda assim não conseguiu vitórias contra Santos, Bolívar e Botafogo. Muita crise e cobranças, especialmente em relação aos acionistas, a Paulo Brax e também a Vitor. Para completar, já que eu falei sobre a pior campanha no retorno, contar que a melhor é de Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro, cada um dos times com 13 dos 15 pontos disputados. E aí, Ale, as explicações de Sampaoli e Vitor, Ale? É difícil você separar agora, né? Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Desde o Cuca, evidentemente que aqui a gente não está isentando o Cuca, e aí a gente está falando também de contratação, né? Porque quando a gente fala de contratação, muitas vezes a gente tem que dividir, né? Tanto o ônus quanto o bônus. O Cuca, ele foi decisivo em algumas contratações que não se justificaram, né? Tem algumas contratações que foram a pedido do Cuca, outras foram apostas da direção. A direção fez algumas apostas que não vingaram, né, desde o ano passado, e aí que é difícil para o torcedor fazer também essa avaliação, né? Eu traria o Bernard, não deu certo, né? Mas eu acho que boa parte da torcida assinou embaixo a contratação do Bernard. O Bernard não deu certo. O Júnior Santos, eu traria o Júnior Santos, não pelo valor que ele está sendo pago por mês e o valor da transferência. Isso foi uma supervalorização. Mas o Júnior Santos, ele faz um 2024, em que pese que ele acaba se machucando, mas volta para fazer o gol na final também. Parecia um jogador, inclusive pro esquema do Cuca, tanto que ele chega de férias, porque ele teve férias, que o Botafogo foi lá pro Mundial, passou uma vergonha danada lá, inclusive, e aí ele chega de férias e o Cuca já coloca ele titular. Praticamente fez o quê? 2 sessões de treino e já foi jogar, tanto que depois ele acaba até se machucando. Mas o Júnior Santos foi a maior contratação, não se pagou. Eu não faria do Caio Paulista, por exemplo, pelo Bruno Fux. Essa eu não faria de jeito nenhum. O Vitor Hugo está se acertando agora. Mas quanto tempo aí o Atlético ficou sem zagueiro?
Porque nem o Cuca, que trouxe o Vitor Hugo, confiava nele, né? Outros jogadores, por exemplo, o Natanael, se você for pensar no Natanael para compor um grupo, para ser um terceiro, tudo bem. Mas o Natanael, que acabou por causa das lesões do Saravia virando um titular absoluto do Atlético, cara. Sabe? E outra coisa que também a gente... Esse é um problema recorrente já, né, Thiago? Mas se você não tem o Natanael na sua base, e não tem, hein? E não tem. E não tô falando nem que é culpa dessa gestão. Isso aí é... Ó, se você não tem um Natanael na sua base, você precisa rever sua base. E eles estão revendo, né? Porque você precisa ter um lateral direito que possa compor o elenco. Não ser titular, mas compor um elenco. Então tem várias contratações que acabaram que não vingaram, que não deram certo. E aí você corre-se um risco mesmo. Eu acho que até que as... Por exemplo, esse Alexander, né? Trazer esse Alexander, o Thiago. Esse cara é para jogar bola na Europa. Esse cara joga muita bola. Então trazer o Alexander foi uma boa correção. Eu achei que foi uma boa correção. Sabe, foi um movimento que eu entendo como bem interessante. Você trazer um jogador desse nível, que muda o meio campo, né? E aí você tem que aproveitar melhor. Então tem culpa a direção, eu acho que tem responsabilidade o Cuca, tem que ter responsabilidade para o Sampaoli e tem que ter responsabilidade para os jogadores. Claro que tem. Pô, será que os caras, nós já estamos em setembro, né? Setembro, será que os caras não jogam mais que isso? Por isso que eu falei, quando você me acionou pela primeira vez, parece que é um grupo que é dividido entre os bons que estão jogando mal e os ruins que são ruins, coitado. Que até corre, que até briga, mas... E aí você não tem nenhum conjunto, você não tem nenhuma identidade disso. O Sampaoli, ele falou em repetir o esquema, que é uma questão assim de conceito, né? Por exemplo, contra o Bolívar, ele jogou com 3 zagueiros, inclusive os mesmos 3 zagueiros. Só que ele marcou todo no campo de defesa por causa da altitude, a gente falou isso. Hoje ele jogou com 3 zagueiros, mas ele marcou lá em cima. E aí, taticamente, isso aí tem impacto no time. Ele não teve nenhum jogo que ele não mudou, no mínimo 2. Para esse jogo, ele mudou 5. Do primeiro para o segundo jogo, ele mudou 3. Então, assim, é muito difícil você assimilar. Sem confiança, que disse o Vitor, com jogadores em má fase, alguns jogadores que não têm condição de vestir essa camisa, e mudando as informações a todo momento. É muito complicado. Agora, o destino foi tão cruel, que deveria ser generoso a palavra, que deu 3 jogos seguidos. Falou assim, ô Atlético, o que você precisa? Vou fazer o seguinte para você. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar um do time deles. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. Terceiro jogo, poxa, meu... Mesmo para um time que ainda está tentando entender as ideias, que não está tão... Você joga com um a mais, em 3 jogos seguidos, e você não consegue não tomar gol. Você não consegue não tomar gol. Não é que você não fez gol, que você não fez. Você não consegue não tomar gol. Pô, mas isso aí você me desculpa, cara, eu considero isso uma vergonha. Eu considero isso uma vergonha para todo mundo. Não é vergonha só para os jogadores, não. Para o treinador também. Eu, como treinador, eu me sentiria envergonhado. 3 jogos seguidos, não fazer gol e ainda tomar. Como jogador, muito envergonhado. Muito envergonhado. E a direção da mesma maneira. Da mesma maneira, eu acho isso uma vergonha. Eu teria, pelo menos, esse sentimento. E acho que ele tem que começar. Primeira coisa que ele tem que fazer para quarta-feira. Vamos pegar os mais experientes, os caras que a gente sabe que já jogou bem, e vamos jogar essa carga para cima deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos simplificar. Simplificar. Cada um no seu quadrado, sabe? Cada um no seu negócio. Vamos simplificar o negócio. E tentar acomodar da melhor maneira possível aqueles que já foram, hoje não estão sendo, que já foram decisivos para o Atlético. Porque não adianta você cobrar do ruim. O ruim ele vai até ali. O ruim, ele vai até ali. O ruim, por exemplo, é o Igor Gomes, que entra bem e hoje começa com 2 passes errados, um que é amarelo lianco, e depois ele não acompanha o cara que faz o gol de cabeça. O ruim é o Caio Paulista, que faz um tempo e meio mais ou menos, mas que hoje pega a bola e a bola é o inimigo dele. Esses caras não adianta cobrar.
Vamos cobrar dos bons, dos bola, dos que ganham mais de 1 milhão, dos que já vestiram a camisa da seleção. Vamos cobrar desses caras na quarta-feira, diante da torcida. Mas não vai inventar. Simplifica o esquema, põe os melhores que tem lá. Não estão jogando bem? Não estão. Mas põe a responsabilidade neles. Porque é deles que a gente tem alguma esperança. Do ruim você não tem esperança. E aí, se não conseguir a classificação, aí tem que tomar uma atitude mais severa mesmo. Tem que tomar uma atitude mais radical. Mesmo que tenha que afastar alguns caras, sabe? Mas primeiro faz o simples, joga com os bons, que estão ruins, e vê o que eles vão fazer na quarta-feira. Para mim é isso.